Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane Costa, sou professora de língua portuguesa aqui do canal Português Simplificado. Hoje nós vamos conversar sobre vozes verbais, um assunto muito importante para entender outros assuntos de língua portuguesa. Por quê? Porque língua portuguesa é um assunto que vai puxando o outro, né pessoal? Então, o que é vozes verbais? O que são vozes verbais? Então, as vozes verbais diz respeito ao modo como os verbos são empregados na oração, pois isso vai determinar a atitude do sujeito, certo? Em que sentido? O emprego verbal vai determinar que tipo de sujeito eu terei, e é o sujeito que vai determinar essas vozes, certo? Por quê? Porque em língua portuguesa, vozes verbais está dividida em 3 categorias: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, certo? Na voz ativa, nós temos um sujeito ativo. Logo, exige que seja empregado um verbo de ação. Na voz passiva, nós temos um sujeito paciente. Muitas vezes essa voz passiva é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal, e a voz reflexiva, que vai exigir uma ação verbal mútua, na recíproca, né? E uma ação verbal que acontece em praticar e sofrer ao mesmo tempo, certo? Então, diz respeito a isso, ao modo como os verbos são empregados e a atitude do sujeito que vai determinar se eu tenho uma voz ativa, passiva ou reflexiva, certo, pessoal? Nos exemplos, isso ficará mais claro. Então, as vozes, elas são divididas, têm as suas divisões. Conforme está mostrando aí no exemplo, eu tenho a voz ativa, passiva, que está dividida em passiva, analítica e sintética, e reflexiva recíproca. Eu estou trazendo aqui esses 3 tipos, só para não confundir. Vamos lá. Veja, na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação verbal. Professor, o que é sujeito? Sujeito é o ser sobre o qual faz-se uma declaração, certo? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. A menina praticou a ação verbal de ver o professor. Logo, a menina é um sujeito ativo, porque ela pratica a ação verbal de ver o professor. Na voz passiva, nós temos o professor foi visto pela menina. O professor é um sujeito paciente, por isso voz passiva, pois ele sofreu a ação verbal de ter sido visto pela menina, que é o agente da passiva. Na voz reflexiva, nós temos um sujeito que, ao tempo que ele pratica, ele sofre a ação verbal. Logo, a menina se cortou. A menina praticou a ação de se cortar, mas ela recebeu essa ação verbal, certo, pessoal? Então, essas 3 atitudes do sujeito está de acordo ao modo como esses verbos foram empregados, certo? Observe no próximo exemplo sobre a voz passiva reflexiva, que exige aí uma ação verbal, uma atitude, né, do sujeito frente a essa ação verbal de reciprocidade. A ação verbal ela acontece de modo mútuo. Observe no exemplo: os adversários se cortaram. Ou seja, diferentemente do outro exemplo, em que a menina praticou a ação de se cortar, né? Cortou ela mesma, certo? Ela praticou e sofreu. Aqui, os adversários cortaram um ao outro numa ação recíproca, numa ação verbal mútua. Essa é a grande diferença entre voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, certo, pessoal? Como havia mostrado no slide inicial, a voz passiva também tem as suas divisões. A voz passiva está dividida em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Por uma questão de lógica, né, na sequência explicativa, vou tratar primeiramente da voz passiva analítica, mostrando a sua estrutura, certo? Que é uma estrutura um pouco maior. A estrutura da voz passiva analítica é maior, certo? Ela compreende essa estrutura sintática aí, certo? Analítica. Ela tem aí o sujeito, paciente, verbo auxiliar, e um verbo principal e o agente da passiva. Esse agente da passiva pode aparecer, muitas vezes pode não aparecer, mas geralmente aparece, certo? Como exemplo, eu trago aí: a Miss foi eleita pelos gringos, certo? Então, observe: a Miss, sujeito paciente, sofreu a ação de ter sido eleita pelos gringos, que foi o agente da passiva. Observando aí a voz passiva sintética, usando o mesmo verbo para não confundir vocês, nós temos uma estrutura sintática totalmente diferente. E eu gostaria que vocês observassem a estrutura sintática. Por quê? Porque isso faz toda a diferença, pessoal. Observe que na estrutura sintática da voz passiva sintética, eu tenho o verbo principal, partícula passivadora representada pelo si,
e o sujeito, certo? Nós temos aí elegeu-se a Miss. Observe que o verbo transitivo direto eleger está concordando com o seu sujeito, que é a Miss, porque em língua portuguesa o sujeito concorda em número e em pessoa com o verbo, certo? As pessoas acabam confundindo muitas vezes a concordância, porque acham, né, que o sujeito aí é o objeto, porque ele está na posição de objeto, e muitas vezes também acabam confundindo com o índice de indeterminação do sujeito, certo? Por isso que é importante você reconhecer a voz passiva sintética para diferenciar outras funções sintáticas da palavra si, certo, pessoal? Observe aí que eu estou trazendo o próximo exemplo da voz passiva analítica, com o verbo vender, é um verbo extremamente conhecido, muito conhecido das pessoas, e observe que na voz passiva analítica, o verbo vender também está concordando com esse sujeito que é apartamento, certo? Trazendo ele para a voz passiva sintética, observe que também ele tem o seu nível de relevância, o seu nível de concordância. Observe que o verbo vender está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito apartamentos. Porque aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Quando é que eu tenho voz passiva sintética, professora? Quando o se está ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo. Eu não sei que verbos são esses. Verbo transitivo direto são verbos que projetam complementos, o objeto direto, né? Ligado, sem ser ligado a nenhuma preposição, desculpa. Então, verbo transitivo porque precisa de complemento, e direto porque não tem nenhuma preposição ligando o verbo ao seu complemento. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, assistam um vídeo sobre transitividade verbal aqui no canal, certo? Mas observem que o verbo VTD aí, vende-se, está concordando com o sujeito, certo? Na voz passiva sintética, certo, pessoal? Isso é muito importante que fique claro para vocês. Na voz passiva sintética, eu tenho o se concordando com o verbo concordando com o sujeito, certo? Então, o verbo pode estar tanto no singular como no plural, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Desculpa que deixa eu ajeitar aqui rapidamente. Vamos lá. Isso é importante porque, como eu havia falado, as pessoas acabam confundindo as funções da palavra ser, né? Principalmente quando ela está sendo empregada como índice de indeterminação do sujeito. Por isso que eu falei no início do vídeo que entender as vozes verbais e saber também da voz passiva sintética é importante para saber outras distinções, certo? Como exemplo, eu estou colocando aqui o se como partícula passivadora. Aí vocês viram na estrutura sintática que o verbo obrigatoriamente concorda com o sujeito, certo? O sujeito e o verbo concordam. Eu tenho esse se ligado apenas aos verbos transitivos diretos e bitransitivos, que são os verbos que projetam na mesma oração objeto direto e indireto. E a gente percebe que há relação de passividade. Eu posso passar a voz passiva sintética para analítica para sintética, conforme mostrei nos exemplos. Não é assim? Porém, quando eu tenho o se como índice de indeterminação do sujeito, o verbo que eu estou analisando sempre estará na terceira pessoa do singular. Professora, que verbos? Os verbos transitivos indiretos, os verbos de ligação e os verbos intransitivos. E não há nenhuma relação de passividade, porque eu não estou tratando vozes verbais. Mas, quando eu estou tratando o se como partícula passivadora, obrigatoriamente há relação de passividade, porque eu posso passar a sintética para analítica para sintética. Certo, pessoal? Esse quadro aqui simplificado é muito importante. Se fosse vocês, tiraria até print desse quadro, certo? Isso fica mais claro aqui. Por quê? Porque verbo não concorda com objeto. A relação de concordância é entre sujeito e verbo, mas verbo não concorda com objetos. Fica mais claro aqui agora para vocês. Observe que como partícula passivadora, eu estou usando se com o verbo transitivo direto, vender. Vendem-se apartamentos. Como mostrei no exemplo, apartamentos é sujeito do verbo transitivo vender, por isso que estão concordando. O se como índice de indeterminação do sujeito com o verbo transitivo e indireto projeta o complemento, que é o objeto indireto, que é de livros, certo? Então, observe que o objeto indireto não está concordando com o verbo que está na terceira pessoa do singular. Porém, o se como PA, na voz passiva sintética, que vocês já estão sabendo identificar, está sim concordando. Então, observem que é muito importante esse conteúdo de vozes verbais, porque passa por transitividade verbal, passa por as funções do se também, e isso ajuda vocês a distinguir as funções do se
e outras questões mais em língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixo aqui o meu muito obrigada e inscrevam-se no canal.